Saudações feministas, humanas e humanos. Eu sou Ginga Patrícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O tema do vídeo de hoje é a cultura como cativeiro para as mulheres africanas angolanas. Mas antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe, tá bom? Nós somos um canal pequenininho e você é fundamental, é essencial para o nosso crescimento. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o tema do vídeo de hoje: a cultura como cativeiro para as mulheres africanas angolanas. Se repararem, eu coloquei o angolanas entre parênteses e isso é proposital, porque as mulheres africanas têm em comum a cultura como fator de opressão, mas a experienciam de forma diferente dependendo do lugar onde se encontram. Existe no imaginário da diáspora uma ideia errônea, uma ideia errada sobre uma África atômica, indivisível, homogênea. Pensa-se que a experiência de pessoas africanas é igual no continente inteiro. Essa ideia denota o preconceito imiscuído no imaginário ocidental, né? Que é decorrente de uma bagagem histórica de colonização e revela a ignorância sobre a África diversa em geografia, etnia, cultura, contextos políticos e econômicos. Então, eu percebo que as pessoas têm dificuldade de perceber a África como continente, né? Falam da África, se referem à África como se fosse um país, e a África é um continente. Pois é. Compreendendo a universalidade do conceito mulher africana, que compreende diversas particularidades, eu falarei especificamente da realidade do ser mulher africana angolana, pois é a realidade que eu conheço, ok? Em Angola é comum, é corriqueiro, é recorrente ouvirmos o "é nossa cultura" ou "nós somos africanos" sempre que nos sentimos lesadas em algum direito, sempre que questionamos alguma coisa que entendemos injusta. O "é nossa cultura" é bastante utilizado para silenciar mulheres africanas. Ele serve como ferramenta para tolir qualquer manifestação ou vontade de se opor a algo que nós consideramos opressivo, e o motivo que faz com que essa ferramenta seja bastante eficiente, seja bastante eficaz, se deve ao facto de que a cultura em África é um elemento muito forte. Ela influencia inclusive a política. Você vai ver as nossas constituições e perceber vários princípios norteados pela cultura. Nas comunidades rurais, as autoridades tradicionais têm inclusive mais influência que o próprio Estado. As pessoas recorrem aos tribunais tradicionais ao invés dos tribunais convencionais para a resolução dos mais variados conflitos. Os tribunais julgam inclusive crimes de agressão física, furto, estupro, homicídio, feitiçaria e aplicam punições que muitas vezes violam os direitos humanos. O Estado nessas comunidades tem uma grande dificuldade de se impor, pois não detém a autoridade moral suficiente para que as pessoas respeitem as suas instituições. A solução encontrada, na maior parte dos casos, é a negociação entre o Estado e as autoridades tradicionais, que funcionam aí como mediadores, como pontes entre o Estado e a população. Todavia, mesmo nas cidades, com todo o fenômeno da globalização, a cultura continua a ser um elemento muito forte. Ela norteia os princípios de convivência, o modo de viver das pessoas, independente da classe social, do nível acadêmico, de nunca terem conhecido os quimbos dos seus pais. Os rituais realizados nas cerimônias de nascimento, de óbito, continuam a ser baseados nos hábitos e costumes do grupo etnolinguístico a que pertencem, né? Ambundo, Ovimbundo, Choco, Equanhama, Bakongo. Por exemplo, as pessoas continuam a considerar o alembamento, que é o casamento tradicional, mais importante que o casamento convencional. Se uma mulher casar na igreja e na conservatória sem antes ter passado pelo alembamento, as pessoas vão dizer que perante a cultura ela continua sendo solteira, né? Que ela foi de quilap, e no caso dessa mulher vir a morrer primeiro que o marido, ele é obrigado a fazer alembamento à mulher morta. Então,
Sendo a cultura um elemento tão forte para os angolanos, é normal que ela tenha um poder muito grande sobre as pessoas. E quando nós vamos analisar as relações de poder dentro da mesma, percebemos que são os homens os detentores da autoridade moral, portanto são eles os responsáveis por definir os princípios, né? Que obviamente os favorece e prejudica mulheres. A autoridade tradicional nas aldeias pertence aos homens. São os homens que são os sobas, que são os regedores. Nos tribunais tradicionais, a assembleia é composta por homens. Os executores das punições são os homens. Os chefes de família são homens. São eles os responsáveis por decidir sobre a vida das mulheres. São eles os chefes de família. São eles que são os responsáveis por definir a divisão de bens quando o parceiro morre, sendo que em muitos casos as mulheres são escorraçadas com uma mão na frente e a outra atrás, porque o patrimônio pertence ao marido e depois que ele morre, a família dele. As mulheres nas zonas rurais não têm direito à terra, não têm direito à herança, os líderes religiosos são homens e por aí vai. Dessa forma, as mulheres se veem dentro de uma cultura que as marginaliza e oprime, com práticas que violam os seus direitos humanos sem o direito delas reclamarem. Essa cultura que é colocada num pedestal tão alto, num pedestal tão elevado, que não permite que ela seja contestada, que ela seja questionada. Essa cultura permite que crimes contra os direitos humanos das mulheres sejam cometidos com o aval de todos. Crianças do sexo feminino são desvirginadas pelo próprio pai ou tio mais velho, com a justificativa de que o primeiro a comer do fruto é aquele que plantou. E ninguém fala sobre pedofilia, sobre estupro, né? Nós somos vendidas por terrenos, cabritos, bois, cerveja, mas ninguém fala sobre mercantilização da mulher e como isso está diretamente relacionado à violência doméstica que mulheres sofrem dentro do casamento, pois que o marido entende que ele pagou por ela e que, portanto, ela passou a ser o seu objeto de posse. É muito comum ouvir homens reclamar que gastaram muito no alambamento para agora estarem a ser mal servidos ou terem uma mulher que não lhes dê filhos. Aí a família dele resolve devolver a mulher como se ela fosse uma mercadoria, né? Aliás, é das coisas mais comuns, mais recorrentes, é das coisas que meninas angolanas mais ouvem desde que se entendem por pessoas. Se você não souber lavar a louça, se você não souber cozinhar, se você continuar rabugenta desse jeito, a família do teu marido vai te devolver. Existe nas nossas línguas muitas expressões que denominam mulheres como inferiores. Muitas expressões, quando traduzidas, significam literalmente inferiores ao homem. Quando a família tem um filho homem e outro mulher, se tiver a possibilidade de apenas um dos dois estudar, vai privilegiar o filho homem. Existe uma estrutura que deixa as mulheres à margem, que as explora, que as reduz a máquinas reprodutoras, e quando mulheres a questionam, vem a chantagem do você quer ir contra a nossa cultura, que os homens africanos tanto insistem em dizer que não é patriarcal, né? Homens recorrem à chantagem da cultura sempre que os convém. Sempre que sentem que os seus privilégios são ameaçados, endeusam-na como se só tivesse o acervo positivo. Porém, a cultura não tem só o acervo positivo. Muitas vezes é opressora e precisa ser mudada. Senão nós vamos continuar a normalizar estupro, quando pais ou tios desvirginam crianças num ritual cultural, mutilação da genitália feminina, mercantilização da mulher, etc, etc, né? A cultura é um conjunto de conhecimentos, de práticas e costumes que servem para manter a identidade de determinado povo. São as pessoas que fazem a cultura, não a cultura que faz as pessoas. Se a cultura deixa à margem um grupo de pessoas pertencentes à mesma, ela precisa ser mudada. A cultura deve atender aos interesses de uma convivência sadia, livre de discriminações e violações de direitos humanos. O homem africano, o homem preto, gosta muito de recorrer à desculpa de que o patriarcado é coisa do Ocidente, de que o machismo foi aprendido com o homem branco,
mas não faz nenhum esforço para levantar a bunda desse sofá de privilégios que o patriarcado lhe conferiu, né? É necessário que nós pensemos África sem romantismos, sem irrealismos, confrontando francamente todas as desigualdades históricas que a permeiam, para derrubar sistemas de opressão que frequentemente se apoiam. Aceitar que mesmo que tenha havido um suposto matriarcado, ele não existe mais, que a cultura não tem só o acervo positivo, que as práticas que atentam contra os direitos humanos precisam ser banidas. Obviamente, a nossa cultura tem muitos aspectos positivos. Eu, por exemplo, adoro o facto de ter várias mães e de que os meus irmãos não são apenas aqueles que nasceram da minha mãe e do meu pai. Na cultura Mbundo, grupo etnolinguístico a que pertenço, os filhos das irmãs da minha mãe e os dos irmãos do meu pai são meus irmãos. Isso é um aspecto que eu gosto muito. Nós temos um modo de viver, de criar os nossos filhos em coletivo, na comunidade, que eu acho muito positivo e que eu acho que deve ser preservado sim. Mas as práticas negativas, estas precisam ser banidas. Para que nós continuemos a ser um povo unido e que todos os elementos desse povo tenham seus direitos garantidos, né? Possam experienciar uma vida plena. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que o mesmo tenha provocado uma reflexão sobre o perigo do idealismo, sobre a cultura, esse idealismo que não permite o questionamento das raízes, das práticas da mesma e como isso dá abertura para a violação dos direitos humanos das mulheres. E se você ainda não se inscreveu, curtiu ou comentou, eu peço que o faça agora. Partilhe com seu grupo de amigos e ajude o canal a crescer. Então, era isso. Eu sou a Ginga Patrícia. Saudações feministas para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um tema aqui no canal. Tchauzinho.